Na aula de hoje nós vamos estudar os sistemas lineares. A nossa aula de hoje vai ser uma aula bem objetiva, bem prática, em cima de exercícios. E nós vamos começar por um exercício que está resolvido na página 3.3 do nosso material. Primeiro, o que vem a ser um sistema? São várias equações, no caso aqui temos 3 equações com 3 incógnitas. Resolver esse sistema é você encontrar os valores de x, de y e de z que verificam, que atendem às 3 equações simultaneamente. O método que nós vamos utilizar para resolver esse sistema é chamado método do escalonamento. Eu vou te explicar tudo direitinho, detalhadamente, e depois eu vou te mostrar por que ele é chamado assim. Consiste no uso de matrizes, que nós já estudamos aí nas aulas anteriores. Então, inicialmente, eu vou atribuir a esse sistema uma matriz que eu estou chamando de M, onde eu vou considerar só os coeficientes, eu ignoro as letras. Então, aqui é 3, aqui é menos 1, aqui é 1 e aqui é 4. 3, menos 1, 1 e 4. Aqui embaixo seria 1, o coeficiente, depois 2 menos 1 e 5. 1, 2, menos 1 e 5. E aqui embaixo, menos 1, 1. O coeficiente do z aqui é 0, né? E depois menos 1. Está aqui, menos 1, 1, 0 e menos 1. Então, essa matriz aqui é chamada de matriz associada àquele sistema. Agora, nós vamos trabalhar com essa matriz. O ideal para você começar a fazer um escalonamento é conseguir aqui na linha 1 e na coluna 1 o coeficiente 1. Isso para facilitar os seus cálculos, só por causa disso. Então, eu vou trocar essa linha com essa de posição. Isso aí não vai alterar a solução do meu sistema. Seria você escrever essa equação aqui em cima e a de cima aqui embaixo. Isso não muda nada, não altera nada a solução do nosso sistema. Então, foi o que nós fizemos. Daqui para cá, eu peguei essa linha, que é a linha 2, e joguei lá na linha 1. E aqui era a linha 1, eu joguei para a linha 2. Troquei essas duas linhas aqui de posição. Com isso, eu consigo aqui na linha 1, coluna 1, o coeficiente 1. Na realidade, esse método do escalonamento, você já aprendeu lá no ensino fundamental. É o que você chamava lá de método da adição, que consiste no seguinte: você tem que fazer um artifício aqui de tal forma que quando você fizer a adição, vai zerar o resultado, vai dar zero, né? Então aqui, por exemplo, se eu pego essa linha aqui e multiplico por menos 3 e depois somo com essa linha de baixo, eu vou conseguir zerar o coeficiente do x. Eu vou ter menos 3 mais 3. Se eu somar essa linha de cima com essa linha de baixo, fizer x menos x, somar uma com a outra, o coeficiente do x vai dar zero. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora. Esse é o processo do escalonamento. Então, essa linha de cima eu vou multiplicar por menos 3, está indicado aqui. Eu vou fazer menos 3 vezes a linha 1 e vou somar com a linha 2. E aqui embaixo, eu vou simplesmente somar essa linha com essa. Aí eu vou conseguir zerar o coeficiente do x. É o que nós vamos fazer. Então vamos lá bem devagarinho. Olha, a primeira linha você repete ela aqui. Agora, essa linha de baixo nós vamos substituí-la por isso aqui. Então nós vamos fazer menos 3 vezes a linha 1. Vamos lá. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Agora eu vou somar com a linha 2. Menos 3 mais 3 dá zero. Está aqui, ó. Vamos lá. Menos 3, estou fazendo isso, vezes 2 dá menos 6. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Mais 1 dá 4. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Mais 4 vai dar menos 11. Agora, a linha 3 eu vou substituí-la
pela soma da linha 1 com a linha 3. Então, nós vamos somar a linha 1 com a linha 3. 1 menos 1 dá 0, 2 mais 1 dá 3, e menos 1 mais 0 dá menos 1, e 5 menos 1 dá 4. Muito bem. Agora, a próxima etapa, eu preciso conseguir, no lugar desse 3, um 0. Como que nós vamos fazer? Então, a linha 1 você repete, a linha 2 você repete. Agora, a linha 3 nós vamos substituí-la. Se você fizer uma inversão desses dois números aqui, esse valor eu vou multiplicar por 3 e esse aqui eu vou multiplicar por 7. Então, menos 7 vezes 3 dá menos 21. E aqui 3 vezes 7 dá mais 21. Ao somar, vai dar 0. É tudo que eu quero, né? Conseguir um 0 aqui. Então, eu vou substituir a linha 3 por 3 vezes a linha 2 mais 7 vezes a linha 3. Vamos lá bem devagarinho. Aqui, se você fizer 3 vezes 0, dá 0. 7 vezes 0 dá 0. E somar, vai dar 0. Agora, vamos lá. 3 vezes a linha 2, menos 7 vezes 3, dá menos 21. 7 vezes a linha 3, 7 vezes 3 dá 21. Menos 21 mais 21, dá 0. 3 vezes a linha 2, 3 vezes 4 dá 12. 7 vezes a linha 3, menos 1 vezes 7, dá menos 7. 12 menos 7, dá 5. 3 vezes a linha 2, 3 vezes menos 11, dá menos 33. 7 vezes 4, menos 7 vezes 4 dá 28. Menos 33 mais 28, dá menos 5. Então, agora eu digo que essa matriz está escalonada. O que significa isso? Então, escalonar uma matriz é você obter zeros a partir da segunda linha e ir aumentando o número de zeros daí para baixo. No final, esses zeros vão ficar debaixo de uma escada. Por isso você fala escalonamento, ok? Agora, uma observação aqui. Nessa etapa, nós não mexemos mais com a linha 1. Nós trabalhamos com a linha 2, você percebeu isso? Por quê, professor? Porque se você for trabalhar com a linha 1, você vai perder esse zero aqui. Então, daqui para frente, você trabalha com a linha 2, sendo que no início nós trabalhamos com a linha 1 para obter aqueles zeros ali, ok? Uma vez escalonada a sua matriz, fica simples, né? Você terminar o exercício. Então, essa equação de baixo aqui significa que o 5z é igual a menos 5, escrevemos aqui. Daqui você tira que o z é igual a menos 1. Agora, a linha de cima seria menos 7y, daqui, ó, mais 4z igual a menos 11. No lugar do z, você vai substituir por menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Passa esse menos 4 para lá somando, menos 11 mais 4 dá menos 7, aí você chega à conclusão que o y é igual a 1. E essa linha de cima, né, seria x mais 2y menos z igual a 5. Substitui os valores de y e de z que você encontrou aqui atrás. Aí você chega à conclusão, ó, y vale 1, 2 vezes 1 dá 2, o z vale menos 1, aqui menos menos 1 dá mais 1, 2 mais 1 dá 3, passa para lá subtraindo, você chega à conclusão que o x vai ser 5 menos 3 igual a 2. Então, nós dizemos que esse sistema ele é possível, quer dizer, ele tem solução, né? E a solução dele é x igual a 2, y igual a 1, z igual a menos 1. Agora nós vamos ver um outro processo para se resolver esse mesmo sistema. O método que nós vamos te mostrar agora é chamado regra de Cramer, que usa determinantes para se resolver um sistema. E quando nós estudamos determinantes, nós vimos que para você calcular um determinante, a matriz tem que ser quadrada.
Então, uma grande limitação da regra de Cramer é que o sistema tem que ter um número de equações igual ao número de incógnitas para que a matriz seja quadrada. Vamos ver em que consiste este método. Então, inicialmente, nós vamos calcular um determinante que eu estou chamando de D, formado pelos coeficientes das incógnitas. Então, 3, 1, menos 1, 3, 1, menos 1, depois menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, 1, menos 1 e 0, 1, menos 1 e 0. Agora, para calcular esse determinante, nós vamos pegar as duas primeiras colunas e repetir aqui. E agora vamos fazer as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Vamos lá. 3 vezes 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora, as diagonais secundárias, nós vamos multiplicar, mas temos que trocar os sinais. Então, aqui, 1 vezes 2 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2, trocando o sinal, mais 2. Aqui, 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3, trocando o sinal, mais 3. E aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Agora, nós vamos somar tudo isso. Esse menos 1 com mais 1 cancela, então vai ficar 2 mais 3, 5. Então, esse determinante D é igual a 5. Agora nós vamos calcular um determinante dx. O dx é obtido trocando a coluna dos x pela coluna dos termos independentes. Então, nessa coluna dos x, nós vamos colocar a coluna dos termos independentes. 4, 5, menos 1. As outras duas colunas você repete. Calculando esse determinante, pegamos as duas colunas e repetimos aqui na frente. Agora vamos fazer diagonal principal menos as diagonais secundárias. Diagonal principal, ó, aqui vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. E aqui 1 vezes 5 vezes 1 vai dar 5. Agora as diagonais secundárias, lembrando de trocar os sinais, né? 1 vezes 2 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2, trocando o sinal, mais 2. Aqui, 4 vezes menos 1 dá menos 4, vezes 1 dá menos 4, trocando o sinal, mais 4. E aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Somando tudo isso aí, 2 mais 4, 6, menos 1 dá 5, mais 5, 10. Então, chegamos à conclusão que o dx é igual a 10. Como calculamos o valor do x? Você vai pegar o dx e dividir por d. Então, o dx deu 10, dividido pelo d, que deu 5. Então, o valor do x é igual a 2. De maneira análoga, você vai calcular o dy. Então, na coluna dos y, você vai colocar a coluna dos termos independentes. Vai fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. Você vai encontrar um dy igual a 5. E com o dy você calcula o valor do y, que seria dy sobre d. O dy é 5, o determinante d também é 5, então vai ficar 5 sobre 5 é igual a 1. O dz seria desnecessário você calcular. Uma vez que você tem os valores do x e do y, você substitui em qualquer uma das equações para encontrar o valor do z. Nós substituímos nessa equação, poderia ter sido nessa também. Nessa aqui não, porque não aparece o z, claro, né? Então, substituindo nessa equação, x mais 2y menos z igual a 5, aonde tem x você vai colocar 2, aonde tem y vai colocar 1, 2 vezes 1 dá 2, menos z igual a 5. Daqui você tira que o z é igual a menos 1. Nós vamos comentar agora o exercício número 2 da página 3.7 do nosso material. Ele pede para você resolver esse sistema aqui na letra A inicialmente. X mais y igual a 10 e x menos y igual a 6. Nós usaremos a regra de Cramer. Então você calcula um determinante D só com os coeficientes 1, 1, 1, menos 1. Está aqui.
Fazendo a diagonal principal menos 1, menos a diagonal secundária, menos 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2. O determinante dx, nós vamos colocar a coluna dos termos independentes na coluna dos x. Então, aqui 10, 6. A outra você repete. Fazendo a diagonal principal, 10 vezes menos 1 dá menos 10, menos a diagonal secundária, menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 10 menos 6 dá menos 16. O valor do x seria o dx sobre d. Então, menos 16 dividido por menos 2 vai dar 8. Você substitui em qualquer uma das equações, você vai encontrar y igual a 2. Então, um sistema como esse, ele é chamado de sistema possível determinado. O que significa isso? Ele tem uma solução e é uma solução única, como escrevemos aqui. Na letra B, calculando o determinante D, 1, está aqui. Diagonal principal dá 1 menos a diagonal secundária. 1 menos 1 dá 0. Determinante dx. Colocamos a coluna dos termos independentes na coluna dos x. 10, 15. A outra você repete. Diagonal principal 10 menos a diagonal secundária. Menos 15. 10 menos 15 dá menos 5. O valor do x é o dx, que é menos 5, dividido pelo determinante d, que é 0. Menos 5 dividido por 0 não existe. Então, um sistema como esse é chamado de sistema impossível. É um sistema que não tem solução. Realmente, se você pensar, o que está dizendo aqui? Você teria que encontrar dois números em que a soma deles dá 10, mas a soma deles dá 15 ao mesmo tempo. É impossível, né? Dois números que somados dê 10 e ao mesmo tempo 15. Então, um sistema como esse é chamado de sistema impossível. Ele não tem nenhuma solução. Na letra C, tirando o determinante D, aqui é 1, 2, 1, 2. Diagonal principal, 1 vezes 2 dá 2, menos a diagonal secundária, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Determinante dx. Colocamos a coluna dos termos independentes na coluna dos x, como fizemos aqui. Diagonal principal, 10 vezes 2 dá 20, menos 20 vezes 1, 20. 20 menos 20, 0. O valor do x é o dx, que é 0, dividido por d, que é 0. 0 sobre 0. 0 sobre 0 é indeterminado. O que significa isso? Isso aqui, quando você faz 0 vezes x dá 0, esse x pode ser 2. 0 vezes 2 dá 0? Tá. O x pode ser 5? Pode. 0 vezes 5 também dá 0? Dá. Então, significa que esse x ele pode assumir vários valores. Realmente, se você analisar essa equação de baixo, dividindo todos os termos por 2, você vai chegar na equação de cima. Aqui ficaria x mais y igual a 10. Então, aqui, se a equação de cima é igual à equação de baixo, é como se você tivesse só uma equação, x mais y igual a 10. Então, eu estou procurando dois números que somados dê 10. Bom, pode ser o 8 mais 2, pode ser 7 mais 3, pode ser 4 mais 6. Então, esse x e esse y, eles não têm um valor fixo. Por isso, o sistema é chamado sistema indeterminado. Significa que ele admite infinitas soluções. Resumindo, quando o seu determinante D for diferente de 0, você terá um sistema possível determinado, uma única solução. Se esse determinante D for igual a 0, você tem duas possibilidades. Quando o dx for diferente de 0, nesse caso o sistema é impossível, ele não tem solução, mas esse dx pode ser 0. Aí você teria uma situação como essa, o sistema é indeterminado, ele admite infinitas soluções. Vamos anotar? Então, você não precisa decorar, é só você entender. Quando você tem uma divisão em que o denominador é diferente de 0, você não tem problema nenhum com isso.
faz a divisão normalmente. Então, se D for diferente de zero, o sistema é possível determinado, SPD. Escrevemos aqui. Significa uma única solução. Agora, quando você tem uma divisão por zero, se em cima for diferente de zero, como escrevemos aqui, aí não existe divisão em que você tem um número dividido por zero. Por exemplo, 5 dividido por zero. Isso aí não existe. Numa situação como essa, o sistema é SI, sistema impossível, nenhuma solução. Agora, quando você tem uma situação em que o denominador é zero, mas o numerador também é zero, né? Então, quando você tem o dx igual a zero, com o d igual a zero, você vai ter zero sobre zero. Uma situação como essa pode dar 1, pode dar 2, pode dar 5, né? Porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, nesse caso, o x aí ele pode assumir várias soluções, né? Aí o sistema é chamado de sistema possível indeterminado. Ele é possível, ele tem solução, só que ele tem infinitas soluções. Sistema SPI, sistema possível indeterminado, infinitas soluções, ok? Então, com isso, nós finalizamos o estudo dos sistemas lineares e depois vamos fazer aí uma aula só de solução de exercícios, ok? Te vejo na nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.